Bem-vindo ao canal Fortalecendo a Mente, o lugar onde transformamos desafios em conquistas e sonhos em realidade. Se você está aqui, é porque escolheu crescer, evoluir e se tornar a melhor versão de si mesmo. Prepare-se para uma dose poderosa de motivação. E o tema de hoje é a dúvida constante. O terror de decidir. Você já passou horas decidindo algo simples? Já ficou paralisado diante de uma escolha mesmo pequena, porque não confiava se estava decidindo certo? Já mudou de ideia 1000 vezes, não porque descobriu informações novas, mas porque simplesmente não acredita no seu próprio julgamento. Se você está aqui agora, talvez seja porque conhece essa angústia de duvidar constantemente de si mesmo, de precisar da opinião de todo mundo antes de fazer qualquer coisa, de sentir que todo mundo sabe melhor que você o que é bom para você. E eu preciso te dizer, você não está sozinho nessa luta silenciosa, e essa dúvida que te paralisa não é sobre falta de informação. É sobre algo muito mais profundo que foi quebrado dentro de você. Este vídeo não é sobre tomar decisões melhores ou aprender técnicas de escolha. É sobre algo fundamental. É sobre reconstruir a confiança em si mesmo que foi destruída ao longo do tempo. É sobre entender que você pode confiar na sua intuição, na sua percepção, no seu julgamento, mesmo quando você erra. Aqui no canal Fortalecendo a Mente, a gente fala sobre as feridas invisíveis que nos impedem de viver plenamente. E se você ficar até o final, você vai descobrir por que você parou de confiar em si mesmo, como isso está sabotando sua vida e como começar a reconstruir essa segurança interna que deveria ter sido seu direito desde sempre. A paralisia da dúvida. Existe uma forma de sofrimento que é invisível para os outros. Você pode estar cercado de pessoas, ter uma vida que parece funcional, mas por dentro há uma guerra constante. A guerra de não confiar em nada que vem de dentro de você. Talvez você passe horas decidindo qual roupa vestir, não porque todas sejam bonitas, mas porque você não confia na sua escolha. Talvez você peça a opinião de 5 pessoas diferentes sobre uma decisão simples, e ainda assim fique em dúvida. Talvez você mude de planos no último minuto, porque alguém sugeriu algo diferente, e você imediatamente duvidou do que tinha decidido. E as decisões grandes? Essas são um pesadelo. Escolher uma carreira, terminar ou continuar um relacionamento, mudar de cidade, investir em algo. Você fica paralisado. Porque não importa quanto você pesquise, quanto você pense, você sempre sente que não sabe o suficiente, que não está preparado o suficiente, que vai escolher errado. E o pior não é apenas a dúvida. É o que ela faz com sua vida. Você deixa outras pessoas decidirem por você. Você segue conselhos que não fazem sentido no seu coração. Você vive uma vida baseada no que os outros acham que é melhor, porque você simplesmente não confia na sua própria bússola interna. E quando as coisas dão errado, você pensa, eu sabia, eu não deveria ter confiado em mim. E quando dão certo, você pensa, foi sorte. Se eu tivesse feito diferente, talvez teria sido melhor. Você nunca ganha. Nunca aprende a confiar, porque você está sempre invalidando sua própria experiência. Como você perdeu sua confiança. Mas aqui está a verdade fundamental. Você não nasceu duvidando de si mesmo. Crianças pequenas confiam nos seus instintos naturalmente. Elas sabem quando estão com fome, quando estão cansadas, o que as deixa felizes ou tristes. Essa dúvida, essa insegurança profunda foi ensinada. Talvez você tenha crescido numa casa onde suas emoções eram constantemente invalidadas. Você dizia, estou com frio, e ouviam, não, você não está. Você dizia, não gostei disso, e diziam, claro que gostou, não seja ingrato. Você aprendeu que o que você sente, o que você percebe, o que você pensa não é confiável, que os outros sabem melhor que você sobre você mesmo. Ou talvez você tenha vivido relacionamentos onde sua percepção era constantemente questionada. Você via algo acontecer e te diziam que não aconteceu. Você se sentia mal com algo e te diziam que estava exagerando, que era sensível demais, que estava inventando coisas. Isso tem um nome, gaslighting, e destrói sua capacidade de confiar na sua própria realidade. Ou talvez
você tenha tomado decisões importantes confiando em si mesmo, e elas levaram a consequências dolorosas. Você confiou em alguém que te traiu. Você escolheu um caminho que não deu certo, e seu cérebro aprendeu uma lição perigosa. Confiar em mim mesmo não é seguro. É melhor duvidar sempre. O que acontece é que você internaliza a mensagem de que você não é confiável, que você precisa de alguém de fora para validar, para confirmar, para dizer que está tudo bem. E você passa a viver dependente dessa validação externa para fazer qualquer movimento. E aqui está o que é mais cruel. Quanto mais você duvida de si mesmo, menos você pratica tomar decisões. E quanto menos você pratica, mais inseguro você fica. É um ciclo vicioso, onde a dúvida se alimenta de si mesma, crescendo cada vez mais. Mas existe uma saída. Existe um caminho para reconstruir essa confiança que foi quebrada, para voltar a confiar na sua intuição, no seu julgamento, em você mesmo. E é sobre isso que vamos falar agora. Reconstruindo sua bússola interna. A boa notícia é que a confiança em si mesmo pode ser reconstruída, e acontece através de 3 mudanças fundamentais. Primeiro, aprender a diferenciar a voz da sua intuição da voz da sua ansiedade. Segundo, construir evidências concretas de que você é confiável através de pequenas decisões. E terceiro, parar de buscar validação externa para sua realidade interna. Essas 3 mudanças te devolvem algo que nunca deveria ter sido tirado: a capacidade de confiar em você mesmo. Diferenciando intuição de ansiedade. Vamos começar com algo fundamental: aprender a diferença entre sua sabedoria interna e seu medo. Porque uma das razões pelas quais você não confia em si mesmo é porque você não sabe em qual voz interna confiar. Intuição é silenciosa. Ela não grita, não se desespera, não te empurra. Ela sussurra. É aquele sentimento no fundo do peito que diz: isso não está certo, ou esse é o caminho. Não tem argumentos racionais elaborados, só sabe. Ansiedade é barulhenta. Ela cria 1000 cenários catastróficos. Ela te mostra todas as formas que algo pode dar errado. Ela te deixa com o coração acelerado, a respiração curta, a mente acelerada. Ela te empurra para decidir rápido ou te paralisa completamente. Quando você está diante de uma decisão, para. Respira fundo. E pergunta: essa sensação é calma ou desesperada? Se é calma, mesmo que não faça sentido lógico, provavelmente é intuição. Se é desesperada, provavelmente é ansiedade tentando te proteger de algum medo. E aqui está o que é libertador. Você pode agradecer à ansiedade por tentar te proteger, mas não precisa obedecer. Você pode reconhecer o medo, validar que ele existe e ainda assim escolher confiar na sua intuição por baixo dele. Comece a praticar isso em decisões pequenas. O que eu quero comer hoje? Não o que seria mais saudável, não o que os outros estão comendo. O que eu quero? Escuta a resposta que vem de dentro, sem julgamento, e confia nela. É só comida. Mas é prática, construindo evidências de confiabilidade. A segunda transformação é sobre construir um histórico de decisões onde você se prova confiável para si mesmo. Porque o problema não é apenas que os outros te ensinaram a duvidar, é que você não tem evidências internas de que confiar em você funciona. Então você precisa criar essas evidências, intencionalmente, conscientemente, e isso começa pequeno, com decisões de baixo risco. Escolha uma área da sua vida onde você pode tomar decisões pequenas, sozinho. Pode ser o que assistir, que rota tomar para casa, que livro ler. Tome a decisão sem pedir opinião, sem pesquisar excessivamente, apenas sente, decide, age. E então, e isso é crucial, valida o resultado. Você escolheu assistir aquele filme? Como foi? Mesmo que não tenha sido o melhor filme do mundo, você sobreviveu à experiência de ter escolhido sozinho. Isso é uma vitória. Você confiou em você e não foi catastrófico. Começa a manter um registro, pode ser mental ou escrito, das vezes que você confiou em si mesmo e deu certo. Não precisa ter dado perfeito.
Só precisa ter sido uma escolha que você fez e navegou. Porque cada vez que você faz isso, você está depositando confiança no banco da sua autoconfiança. E quando você errar, porque você vai errar, pratica uma nova narrativa. Em vez de "eu sabia que não podia confiar em mim", tente "eu tomei uma decisão com as informações que tinha. Não funcionou como eu esperava. O que eu aprendi? O que eu faria diferente?" Você não é infalível, mas você é capaz de aprender, de ajustar, de continuar, validando sua própria experiência. E a terceira mudança é sobre parar de buscar validação externa para sua realidade interna, sobre aprender a confiar que o que você sente, percebe e pensa é válido, mesmo quando ninguém mais concorda. Isso é especialmente difícil se você cresceu sendo invalidado. Você aprendeu a não confiar na sua percepção a menos que alguém confirme. Você aprendeu que suas emoções só são reais se alguém reconhecer. E agora você vive refém da validação dos outros. Mas aqui está a verdade. Você não precisa de ninguém para te dizer que o que você sente é real. Se você está com frio, você está com frio. Não importa se todo mundo está com calor. Se você não gostou de algo, você não gostou. Não importa se todo mundo amou. Se algo não parece certo para você, não está certo. Não importa quantas pessoas digam que está. Comece a praticar validação própria. Quando você sentir algo, em vez de imediatamente buscar confirmação externa, pare. Coloca a mão no peito. E diz para si mesmo: "Eu estou sentindo isso. E isso é real. Eu confio na minha percepção." Isso não significa que você nunca vai pedir opinião ou conselho. Significa que você pede como informação adicional, não como validação da sua realidade. Você pode ouvir outras perspectivas e ainda confiar na sua própria. Você pode considerar outros pontos de vista e ainda decidir pelo seu. E quando alguém tentar invalidar sua experiência, quando alguém disser "você não está sentindo isso", ou "você está exagerando", você não precisa convencer essa pessoa. Você só precisa saber, dentro de você, que sua experiência é válida, que você não está inventando, que você pode confiar em você mesmo quando os outros não confiam. E aqui está a transformação que vem disso. Quando você para de buscar validação externa obsessivamente, quando você constrói evidências da sua confiabilidade, quando você aprende a diferenciar intuição de ansiedade, algo fundamental muda. Você começa a viver do centro de si mesmo, não da periferia onde todo mundo tem opinião. Você começa a tomar decisões que fazem sentido para você, não para os outros. E pela primeira vez, você começa a confiar que você pode navegar sua própria vida. Vamos falar agora sobre como é viver com essa segurança interna reconstruída. A força de confiar em si mesmo. Agora vamos falar sobre o que acontece quando você realmente reconstrói essa confiança. Quando você finalmente começa a acreditar em si mesmo. Quando você para de viver em dúvida constante. No começo, vai ser assustador. Você vai tomar uma decisão sozinho e imediatamente vai querer perguntar para alguém se está certo. Vai ter que lutar contra o impulso de buscar validação. Vai ter momentos em que a ansiedade vai gritar que você está fazendo tudo errado. Mas então, algo começa a mudar. Você toma uma pequena decisão confiando em si mesmo e sobrevive. Você escolhe algo sem pedir opinião e funciona. Você confia na sua intuição sobre uma pessoa e estava certo. E cada uma dessas experiências fortalece sua confiança. As mudanças começam a aparecer em toda a sua vida. Você para de passar horas decidindo coisas simples. Você para de mudar de ideia toda hora. Você para de precisar da aprovação de todo mundo antes de fazer qualquer coisa. E isso te libera de uma forma que você nem sabia que era possível. Você começa a agir mais rápido, não por impulsividade, mas porque você confia na sua capacidade de decidir. Você começa a seguir caminhos que fazem sentido para você, mesmo quando ninguém entende. Você começa a dizer não para coisas que não ressoam, mesmo quando todo mundo acha que você deveria dizer sim. E seus relacionamentos mudam. Você para de atrair pessoas que se aproveitam da sua insegurança. Você para de aceitar relacionamentos
onde sua percepção é constantemente questionada. Você começa a atrair pessoas que respeitam seu julgamento, que valorizam sua opinião, que confiam em você tanto quanto você está aprendendo a confiar em si mesmo. Você também descobre que pode errar e continuar confiando em si mesmo, porque agora você sabe que um erro não prova que você é inconfiável, prova que você é humano e você tem capacidade de aprender, de ajustar, de crescer. Você não precisa ser perfeito para confiar em você. Você só precisa ser honesto. E aqui está a transformação mais profunda. Você descobre uma paz interna que não depende de nada externo. Você não precisa mais de validação constante porque você se valida. Você não precisa mais de certeza absoluta porque você confia que pode lidar com a incerteza. Você não precisa mais viver com medo de decidir errado porque você sabe que pode se recuperar. A dúvida ainda aparece às vezes. Mas agora ela não te controla. Ela não te paralisa. Você reconhece ela, agradece por tentar te proteger e escolhe confiar em si mesmo mesmo assim. Então, se você está cansado de duvidar constantemente de si mesmo, se está exausto de viver dependente da opinião dos outros, eu quero que você saiba. Você pode reconstruir essa confiança. Não vai ser rápido, não vai ser linear, mas é possível. E cada pequeno passo que você dá confiando em si mesmo te aproxima de uma vida onde você finalmente pode ser sua própria âncora. Aqui está o seu primeiro passo. Hoje, tome uma decisão pequena sozinho. Pode ser o que comer, que música ouvir, que caminho seguir. Não peça opinião. Não pesquise excessivamente. Apenas sinta, decida e confie. E depois, observe. Você sobreviveu. Você foi capaz. E isso é evidência de que você pode confiar em você. Antes de ir, me conta nos comentários. Qual é a área da sua vida onde você mais duvida de si mesmo? Decisões profissionais? Relacionamentos? Percepção de situações? Quero te ouvir, porque reconhecer onde você não confia é o primeiro passo para reconstruir essa confiança. Se este vídeo tocou algo real em você, deixa seu like agora. O like é a forma mais rápida de você me dizer que esse conteúdo faz sentido e ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que também estão lutando com isso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora no canal Fortalecendo a Mente. Sua inscrição não é só um número, ela é o que permite esse canal crescer e continuar produzindo conteúdo que realmente importa, que realmente transforma. Toda semana a gente fala sobre como reconstruir o que foi quebrado dentro de nós. E compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso, porque às vezes a gente não sabe que precisa de uma mensagem até ela chegar. Porque no final, confiar em si mesmo não é sobre nunca errar. É sobre saber que você pode se recuperar. E quando você confia em você, você finalmente pode viver. E se você quer continuar essa jornada de reconstrução da sua segurança interna, clica nos cards que estão aparecendo agora ou acessa a playlist do canal. Tem vários outros vídeos sobre como fortalecer sua relação consigo mesmo e viver com mais autonomia. Aqui é o Fortalecendo a Mente e a gente se vê no próximo vídeo. Fica forte, fica confiante em quem você é e lembra, você sempre foi mais confiável do que te ensinaram a acreditar.